Olá, bem-vindo ao nosso programa de Papo com a Bíblia, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e estou acompanhado do meu querido amigo e companheiro de batalha espiritual, pastor Edson de Faria. Tudo bem, pastor? Como é que o irmão está? Boa tarde, pastor Kenji. Boa tarde a você também que está nos prestigiando com a sua visualização. Estamos caminhando, né, pastor? Estamos caminhando, graças a Deus. E eu quero saudar você também que está conosco, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O tema de hoje é extremamente importante. Você vai gostar. Qualquer dúvida, anota que o pastor Kenji responde. Tá? Isso. Pastor Kenji não, o pastor Edson que vai responder. Você pode anotar aí a sua dúvida, pode encaminhar para nós, para a Vox TV Oficial, ou para a nossa igreja, Igreja Batista Nova Vida, que está aqui em São Caetano do Sul, a rua São Francisco de Assis, número 107, no bairro Santa Maria. E também eu gostaria de colocar para você que você pode anotar o seu pedido de oração. Então, durante o programa, você usa o nosso chat e pode colocar ali o seu pedido de oração, que ele será anotado e no momento certo nós estaremos intercedendo por você. Quero também justificar duas ausências que estão sendo sentidas. Os pastores Silvios, Silvio Martinez e Silvio de Oliveira. O pastor Silvio Martinez está gozando férias, merecidas férias, e o pastor Silvio de Oliveira está em licença médica. Por isso que nós estamos batendo papo, eu, pastor Edson, e você que está nos prestigiando com carinho da sua audiência. Pastor Edson, a igreja pode ser um espaço de cura? Eu creio que sim. E que tipo de cura, pastor? Bom, a palavra cura, ela tem um significado bem amplo, né? Uhum. É melhora, tive olhando até no dicionário para a gente. Eu tenho um restabelecimento de saúde, pode ser também a solução de algo que nos incomoda, né? Pode ser uma correção de um defeito. Né? Então, se nós olharmos para cura, nós realmente vamos ver que o espaço eclesiástico, o espaço da igreja, pode sim representar cura. Mas não vamos apenas imaginar que só na igreja. Uhum. Se nós olharmos o que Jesus Cristo fez, ele fez curas dentro do templo, da sinagoga, mas fez cura também em campo aberto. Sim, nas ruas, né? Nas ruas, nas praças, temos vários exemplos, né? Então, a igreja pode sim ser espaço para cura. Não só cura física, mas também cura espiritual, uma cura emocional, né? Que, aliás, falando em emoção hoje, a gente vive praticamente em estado emocional, sempre alerta. Né? Entendi. Então, nós temos sim, a igreja sim pode ser um espaço de cura. Sim. Eu digo isso porque hoje nós estamos vivendo um momento em que estamos observando o aumento de número de desigrejados. Parece-me que há muitas pessoas que antes frequentaram as igrejas, né, eram até membros de igrejas, parece que estão desacreditando, né, não estão mais confiando na instituição igreja, estão vivendo uma religiosidade individual, pessoal, né? E estão abrindo mão de estar em comunhão. O pastor acha que esse fenômeno, né, não está mostrando que não está nos levando em conta, não estamos levando em conta o benefício que é estarmos em comunhão com Deus na igreja, já que a igreja é um espaço de cura? O Salmo fala isso, né? Que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E é uma união não só distante, mas uma união também junto. Né? Eu entendo, pastor, que realmente o pessoal está muito se achando muito tranquilo. Tá? Eu vejo que a pandemia fez com que as pessoas ficassem em casa e se acomodassem. É uma forma também. Eu estou louvando a Deus, estou assistindo pela internet, tá? Então eu fico acomodado. Infelizmente é um erro que as pessoas estão assumindo. Né? Eu vejo que você tem que estar presente, sim,
na igreja. Né? Faz bem, não só a nós. É agradável a Deus que os irmãos vivam em união. Então eu fico pensando realmente nessa pandemia, especialmente após a pandemia, né, que aconteceu esse movimento, vamos dizer assim, dos desigrejados. Né? Então eles acham que estando em casa, eles estão louvando também a Deus. Sim, estão. Mas o que eu vejo, eu estou dizendo isso que eu vivi quase 10 anos fora da igreja. Né? E é uma época que realmente eu me arrependo amargamente. Porque você deixa de ter uma comunhão plena com os irmãos. Né? Quando voltamos novamente para a casa do Senhor, nossa, foi assim algo sensacional. Né? Algo que nós vivemos realmente no sentido de comunhão. Comunhão plena, não só com Deus, que é o nosso principal objetivo, mas união com os irmãos, ouvindo os irmãos, falando com os irmãos, orando com os irmãos, abraçando, dando a mão. E sendo abraçado também. Sendo abraçado, né, que é muito bom. Então eu vejo sim que existe uma acomodação, as pessoas se acomodaram. Né? Como deu certo lá, entre aspas, na pandemia, eu vou continuar assim. Lê do engano, pastor. É verdade. Pastor, tais pessoas podem dizer o seguinte, olha, como o pastor mesmo colocou, né, que Jesus pode curar na rua, pode curar no espaço público, pode curar na própria casa da pessoa. E por que ele teria que ir à igreja para obter cura, se Jesus pode curar em qualquer lugar, em qualquer momento? O que o pastor diria para essa pessoa? Que ele tem que pensar 2 vezes. Jesus Cristo curou no templo, curou um homem com a mão ressequida, né? E foi num sábado, inclusive aquilo redundou em que os fariseus imaginassem a morte dele mais rapidamente, mas ele curou. Sim. Ele estava numa sinagoga. Numa sinagoga. Isso. Né? E curou. Aconteceu também mais ou menos algo semelhante quando Jesus purificou o templo. Logo em seguida, vieram alguns endemoniados, coxos, e Jesus também curou-os dentro do templo. Mas Jesus também curou fora. Eu lembro muito bem daquela mulher do fluxo de sangue, né? Que foram até meio injustos com Jesus quando ele pergunta quem me tocou, né? Os discípulos, como assim quem tocou? Está tudo aglomerado aqui. Uma multidão que apertava, né? Mas tem uma e ela foi por trás, né? Foi por trás. Escondida por trás, imagino que muito franzininha, conseguiu chegar e tocou. E dele saiu virtude. Né? Mas eu vejo também que foi uma condição dele estar fazendo com que aquela mulher se integrasse novamente na sociedade. E nós percebemos o que ele falou: a tua fé te salvou. Né? O senhor acha que essa comunhão com os irmãos, né? O irmão falou de abraçar, de ser abraçado, é também um método de cura? Porque se nós estamos sozinhos em casa, estamos falando, eu oro, eu assisto um programa de evangélico e já fiz o meu culto sozinho e estou bem. Mas o contato com outros irmãos, essa comunhão, não é um fator de cura? Muito, muito. A solidão é triste, né, pastor? Por mais que a pessoa ache que ela não está em solidão, ela está sim em solidão. Então, quando nós estamos juntos, porque o ser humano não foi criado para estar separado. Ao contrário, foi criado para estar junto com os demais. Né? Então, se ele está em casa, sozinho, pastor, eu vejo assim uma tristeza muito grande, porque ele se acha que está sendo abençoado, está mesmo, né? Mas não na plenitude, podia ser mais. Mas não na plenitude da bênção. Sim. Né? Eu vejo assim que você estando... o Salmo 133 é muito, muito feliz nisso, né?
que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Ou seja, Deus tem prazer que em nós nos reunamos. Exatamente, exatamente. Esse ajuntamento faz muito bem para a gente. Você não só abraçar, mas você sentir de ser abraçado. Na pandemia não podíamos dar nem a mão. É verdade, não é? E foi algo que mexeu com a gente. Né? Pelo menos mexeu comigo. Alguns queriam ter contato de novo, e de repente, mas outros resolveram se afastar. Até na família, realmente, você não podia estar tão junto, né? Sim. E algumas pessoas acho que assimilaram isso de uma forma tão grave e acham que não precisam mais estar. Precisam, sim, estar juntos. Agora, pastor, fale um pouco para a gente sobre essa cura emocional que a gente pode encontrar na igreja, quando a gente vai para o culto, que a gente vai não somente para ouvir a palavra, ter essa comunhão com os irmãos, e sobre essa cura emocional, depressão, ansiedade, como é que ela ocorre dentro da igreja? Eu vejo de uma forma bem clara comigo, pastor. Nosso Deus é um Deus soberano. Ele pode todas as coisas, né? E quando nós nos humilhamos, quando nós colocamos diante do Senhor a nossa condição de finitos, né? Então nós podemos receber, sim, dele tudo aquilo que nós necessitamos. Quando estamos dentro da casa do Senhor e que nós estamos louvando a Ele, eu penso muito, pastor, num livro que eu li, eu volta e meia esqueço, mas diz assim, cansado demais para deixar de orar. Né? E nesse livro ele reflete muito aquilo que aconteceu com Daniel, no capítulo 9, quando ele ora a Deus. Ele orando a Deus, ele vai colocar 4 pontos importantes, pastor. Primeiro, adoração a Deus. Quando nós oramos, nós estamos adorando. O primeiro passo é a adoração a Deus. O segundo passo que eu vejo é a confissão que nós temos que fazer diante de Deus dos nossos pecados. Daniel fez isso, não só em relação a ele, como em relação ao povo. Ele confessou os pecados. Né? Terceiro ponto, é um ponto muito significativo também, agradecimento. Pastor, não importa a circunstância que nós estamos atravessando, o agradecimento deve sempre estar indo à frente da nossa oração. E, em último, deixar a súplica. Às vezes nós trocamos muito, né? Colocamos a súplica primeiro, mas nós vamos colocar, depois que adoramos, depois que confessamos, depois que nós agradecemos, as nossas necessidades. E diante de Deus, nós estamos colocando também aquilo que nós precisamos. Senhor, eu estou precisando de cura. Não importa se é uma cura de uma doença física, se é emocional, espiritual. Eu vejo quando Jesus curou aquele menino endemoniado, que os discípulos não conseguiram, e ele falou para os discípulos, jejum e oração. E se nós estamos também deslocados das pessoas, por mais que nós possamos ter algum tipo de união, nós não estamos realmente numa união perfeita. Né? Então nós temos que estar colocando diante do Senhor, Senhor, eu estou cansado, mentalmente eu estou cansado. A minha sensibilidade, se alguém falar qualquer coisa para mim, eu desabo. Colocando isso diante do Senhor, Ele vai nos dar força, sim, com fé. Né? Como Ele falou para aquela mulher do fluxo de sangue, a tua fé te salvou. Então nós temos realmente que estar diante do Senhor, fazendo tudo isto, mas com fé, sabendo que Ele pode todas as coisas, está sempre pronto a nos atender. Ouvir, Ele ouve sempre. Nos atender, Ele atende de acordo com a vontade dEle, que é soberana. Muito bem. Então a pessoa, ela pode fazer esse pedido em casa, né? A pessoa com depressão, por exemplo, ela não tem muitas vezes forças nem para sair do quarto, né? Mas precisa dar esse primeiro passo, né, pastor? Precisa dar esse primeiro passo. E se ela for ao encontro da igreja, né, então ela seguindo esses passos que o irmão falou, na igreja,
ela pode obter então a sua cura. Muito mais rápida, inclusive. Né? A gente sabe realmente que a depressão é terrível. Né? E ela impede muitas vezes a pessoa de sair de casa, sair do próprio quarto. Né? Mas por isso que eu vejo que também tem a parte humana a ser feita. E essa parte humana nós temos que estar desenvolvendo. Enfrentar. É duro a gente falar disto, mas nós temos que enfrentar as nossas dificuldades. A minha dificuldade qual é? Estou em depressão, não tenho condição de sair, mas eu vou tentar dar o primeiro passo. Fazendo isto, juntamente com os irmãos, vai ser muito bom receber aquele abraço, pastor, de pessoas que a gente sabe que nos amam. Né? E a gente sabe que nos quer bem. Sim. A gente sabe que está conosco orando. Né? E a gente sabe que temos que estar juntos orando uns pelos outros. E a gente sabe que a oração que é feita, ela tem todo efeito. Mas nós temos também que fazer a nossa parte. Muito bem. O senhor falou orando uns pelos outros. Eu estou com a Bíblia aberta em Gálatas 6, capítulo 2, quando Paulo escreve: levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Então quer dizer que nós também devemos nos ajudar entre nós, não é? Carregar os fardos, as cargas, os pesos uns dos outros, significa que nós também, né, membros da igreja, também somos responsáveis pela cura dos nossos irmãos. Exatamente. Né? E isso é uma responsabilidade que nós temos e às vezes a gente esquece, né, pastor? Se eu estou bem, né, já estou orando, eu esqueço muitas vezes que eu tenho que abraçar meu irmão. Né? E eu tenho que, se algum dia tive algum tipo de desacordo com aquela pessoa, eu tenho que ir também que te pedir perdão. Né? Ou fazer com que a pessoa que está sofrendo por causa de uma ofensa, ela possa encontrar refúgio nos braços, né, no acolhimento dos irmãos. Exatamente. Né? E isso é extremamente importante. E muitas vezes nós esquecemos disso. A Bíblia também diz que temos que cuidar daqueles que são de casa. E isto já é uma... Se nós fazemos isso, nós estamos cuidando daqueles que são de casa. Entendi. Pastor, hoje a gente vê muitas igrejas aí que dedicam tempo, né, no culto para cura espiritual, ou seja, muitas vezes expulsão de demônios, né, cura física, né, e tem pessoas que só vão às igrejas, essas igrejas, por causa disso. Isso também é uma distorção, não é? Total. Nós temos que buscar o autor da bênção e não a bênção. Né? Nós vemos realmente, infelizmente, casos assim, de pessoas indo a igrejas que falam que só tem bênção ali. Né? Mas nós sabemos que isso não é bem a realidade. Nós temos que procurar, sim, o autor da bênção. Porque não é a igreja que cura, não né? É a igreja que cura. Né? E nem somos nós que curamos. Quem cura é Jesus Cristo. Né? Isto não foi hoje, não foi no passado, isso é sempre. Quem cura não somos nós. Nós podemos sermos... me fugiu agora a palavra, mas nós podemos ser caminhos, né, para que isso possa acontecer. Entendi. Né? Mas quem produz a bênção é Jesus Cristo. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Ele mesmo disse que nós temos que orar em nome dele. Porque o poder não está no homem, né? Nenhum homem. Tá? Temos que ser realmente, sim, intérpretes, temos que ser, sim, estar seguros do que nós estamos fazendo, mas o poder não está em nós, e sim em Deus. Então, o trabalho de um pastor, de um líder, é apontar para Jesus, aquele que tem o poder de nos curar. Exatamente. Isso nós aprendemos desde o passado, né? Nós temos que ter esse tipo de cuidado. Nós somos ministros de Deus, e não Deus.
Então somos ministros, temos que orar, temos que falar, sim, né? Mas muitas vezes alguém que cura quer a sua glória para si, né? Sim. Eu orei e fulano foi curado. Sim, sim. Não, você orou, mas quem curou foi Deus. Esse é um problema da vaidade humana. Essa é a vaidade humana. Essa é, infelizmente, a vaidade humana. E daí tem uma distorção de caminho totalmente grande. A pessoa julga que ela que tem o poder. Exatamente. Talvez possa depois até querer cobrar, né? Pois é, né? Esse é outro assunto. Esse é um outro assunto, né? Mas aqui nós estamos com a Maria Célia Silva. Muito obrigado, Célia, por sua participação. Seja bem-vinda. Ela diz, muito bem colocada a fala do pastor Edson. Hoje eu ouvi da minha sobrinha que não tem forças para nada. É dureza, as pessoas não querem os fardos dos outros. Né? Então, a sobrinha dela deve estar com depressão. Sim. Né? Então, não tem forças para nada. Né? E é verdade, quando ela diz as pessoas não querem os fardos dos outros, existe um certo egoísmo dentro da igreja, né, pastor? Um individualismo, né? Que existe também um comodismo muito grande, né? Porque eu vou me preocupar com o pastor Kenji se o problema é dele. Sim, né? sim. Então eu fico imaginando, já tem os meus, né? Eu fico imaginando se Jesus pensasse assim, né? Imaginou? Mas nós estaríamos hoje perdidos. Com certeza. Totalmente perdidos. Não estaríamos aqui. Né? Mas nós temos um exemplo muito grande em Jesus Cristo. Né? Eu tenho uma base muito grande quando ele fala do perdão. Né? E o perdão cura, né? E o perdão cura. Né? E seja em que âmbito for. Ou liberando perdão ou pedindo perdão. Né? Mas eu vejo quando Jesus está na cruz, que ele diz que para Deus perdoar, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, eu vejo também, eu vou muito mais além. Nós temos que estar prontos a servir, assim como Jesus serviu. Né? E é uma forma de servir exatamente esta. É estarmos orando, estarmos compartilhando os problemas e estarmos também orando por aquela pessoa. Né? Assim como pedindo também oração. Né? Outro dia estava pensando que é muito difícil nós orarmos, às vezes, por nós mesmos. É verdade. Né? Mas nós temos que ser também não aquele crente 6 horas. Né? 6 horas por mim, eu não vou orar, mas ora por mim. Então nós temos que estar orando também por nós, né? Mas temos também que colocar diante do Senhor os nossos irmãos. A Bíblia diz, orai por todos. Isso é por todos, inclusive aquele que não é nosso muito amigo. Nosso inimigo, nosso né? Inimigo, como né? diz Jesus lá no Sermão do Monte, né? Exatamente. Aquele que persegue, aquele que nos é contrário, né? E uma forma de amar os nossos inimigos é orarmos por eles. É verdade, é verdade. Que é também alcançar cura, né? Você orar pelos inimigos, ao invés de estar ali amargurado por causa do que essas pessoas têm feito, né? Orar por elas é um caminho para a cura espiritual também. São amarguras profundas que às vezes estão na pessoa, que a pessoa, só em Deus ela pode sair desse tipo de amargura. Né? Fica às vezes tão enraizada que as pessoas perdem até o contentamento de viver. Só vem o lado negativo. Né? E nós temos que olhar de uma forma diferente. Se Deus habita em nós, uma vez eu ouvi de um pastor que um crente, ele pode estar triste sim um dia, nunca infeliz. E quando surge uma amargura, significa que ele está mais voltado para a infelicidade do que para a felicidade. Então tem que mudar essa postura. Né? Podemos estar tristes, sim, imagina, se nós perdemos um ente querido, nós vamos estar tristes, mas nunca infelizes. Né? Então isso significa que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da nossa vida. Pastor, o senhor pode levantar algumas características de uma igreja de verdade, né? Que seja um espaço de cura? Quais são as características de uma igreja que é um espaço de cura, que as pessoas podem ir
aos cultos, na certeza de que, de algum modo, serão tratadas, serão cuidadas. Qual é a característica dessa igreja? O primeiro ponto que eu vejo é uma igreja que tem que buscar Deus em primeiro lugar. Jesus Cristo falou, né? Buscar todas as coisas, mas buscar em primeiro lugar a Deus. Então, uma igreja, uma das características é a igreja que está buscando e adorando a Deus verdadeiramente. Uma igreja que tem que amar os seus membros, incluindo aí os seus inimigos. Certo. Então tem que ter essa uma outra característica que eu vejo. Uma igreja que sabe perdoar. Uma igreja em que os membros vivem em união. E como é que eu vou ver em união? Se eu sei também perdoar e pedir perdão. Às vezes, sem eu querer, eu posso magoar alguém. Mas se eu percebo que eu magoei, não me custa nada chegar diante da pessoa e falar, olha, meu irmão, eu te magoei, me perdoa. Se a pessoa vai perdoar ou não, é um outro problema. Mas a minha parte eu já fiz. Mas também liberar perdão. Se alguém vem me procurar, fala, olha, Edson, eu pisei no tomate com você, prejudiquei você, peço perdão. Então, eu tenho também que liberar perdão. Mas é um perdão vindo lá do profundo do coração. Não é simplesmente uma desculpa, né? Nós temos que estar também prontos a ouvir as pessoas, né? E um ponto básico que eu vejo, nós temos na igreja nosso ministério de intercessão. Sim. E dentro desse ministério, qual é o objetivo principal nosso? Orarmos uns pelos outros. Não importa o que a pessoa está passando, mas estamos orando pela pessoa. Isso, pastor, tem que ser do mais profundo do nosso coração. Isso é carregar o fardo dos outros. Não adianta ser da boca para fora. Né? E como você mesmo leu, levar os fardos pesados uns dos outros, nós temos que estar levando, sim, não importa o peso. Né? O que importa, sim, é que eu estou sendo amoroso com o meu irmão, um amor fraternal, um amor ágape, desinteressado, né? Assim como Jesus teve por nós. Eu posso, sim, estar provando isto e mostrando para quem está dentro da igreja que a igreja é um espaço de cura, sim. Muito bem. A Célia, ela complementa. A dor do meu irmão, ou seja, do membro da igreja, né, do meu irmão, é minha também. Se eu não puder estender a mão para o meu irmão, que cristã sou eu? É interessante isso, não é? Exatamente. Como é que eu posso me chamar de cristão se eu estou fechando espaço para o meu irmão? Né? Isso falando de irmão, hein? Se eu estou dizendo irmão, imagine o espaço que eu posso dar para um inimigo. Ou para um estranho, para uma pessoa estranha. Exatamente, né? Exatamente. Então isso cabe a nós também orarmos. E nosso ministério de intercessão, ele tem muitos que pedem oração que não são da igreja, não são evangélicos. Mas a nossa missão é orarmos para aquelas pessoas. Então uma igreja que é espaço de cura é uma igreja que se compadece. Sim. É uma igreja que tem compaixão. Exatamente. Né? É o espaço da misericórdia, né, pastor? Se nós estamos aqui é pela misericórdia de Deus. Não importa se a pessoa está com uma leve dor de cabeça ou está enfrentando câncer, é o sofrimento que é considerado. Né? Nós temos isso no exemplo da Bíblia, né, pastor? Jesus Cristo não foi visitar Pedro e a sogra dele estava com febre. Nós vamos imaginar a febre como sendo algo mais leve. Jesus curou e ela foi servi-los depois. Mas Jesus também, andando na rua, ele viu uma viúva chorando com seu único filho no caixão. Sim. E ele foi lá e ressuscitou aquele jovem. Sim. Então, nós temos as duas posições, algo mais leve e algo mais sério, né? Então nós temos que colocar diante do Senhor qualquer que seja a circunstância. De acordo com a vontade dele, ele vai agir.
Porque dor é dor, né, pastor? Dor é dor. Não importa se é uma leve dor de cabeça ou uma coisa mais grave, mas dor é dor. Dor é dor, exatamente. Então, a igreja que se torna um espaço de cura é uma igreja, então, que é sensível a isso, né? Sim, sim. Ela praticamente sente a dor do seu... Então, empatia. Exatamente, exatamente. Então, eu sei que dor o pastor Kenji está sentindo. Uhum. Então, eu me compadeço com ele, oro por ele, oro com ele. Né? Uhum. Então, isso realmente é uma troca é provar que eu amo o meu irmão. Uhum. Né? Uhum. É uma prova de amor que eu posso dar em Jesus Cristo, que eu amo quem está do meu lado. Uhum. Nós estudamos na faculdade também, na faculdade teológica, e falamos sobre cura emocional, cura espiritual, né? E entendemos que uma das formas de contribuirmos para a cura de alguém é através do aconselhamento. Sim. Né? O que o irmão diz disso, através do aconselhamento? É uma forma de você estar, pensamento meu, dentro do aconselhamento, a parte principal é você ouvir. Uhum. Porque algumas pessoas acham que no aconselhamento você tem que falar, né? E nem sempre isto é a realidade. Uhum. Você tem que estar primeiro ouvindo. Né? Eu lembro de um pastor que disse que no começo no ministério dele foi visitar uma senhora. E ele chegou, não sabia nem o que falar. E ao entrar na casa da pessoa, a pessoa simplesmente começou a falar, e ele só ouviu. Ouviu, orou com a pessoa e foi embora. Anos mais tarde, ele encontra essa mesma senhora. E ela vai comentar com ele: pastor, foi a melhor visita que eu tive. Porque o senhor ouviu, orou comigo, e o senhor não expressou nada, somente ouviu. Então eu precisava estar falando. Então, dentro do aconselhamento, a pessoa realmente tem que ouvir, no momento propício, sim, está expondo biblicamente o que a pessoa possa estar passando. Então, um método de cura Mas também. é um método de cura também, você ouvir. Uhum, Né? uhum. E às vezes é tão bom você ter alguém que está ouvindo você. Né? É um método de cura, sim, pastor. Entendi. Aconselhamento na igreja. Na igreja. Então, na igreja. Especialmente quando você faz o aconselhamento e você usa a Bíblia. Sim. Para você estar, aconselhamento bíblico. Estar comentando com aquela pessoa. Porque a Bíblia, ela tem todo tipo de ensinamento que a gente possa imaginar. Uhum. Então, a igreja, que é um espaço de cura, é a igreja, portanto, que oferece aconselhamento às pessoas que frequentam. Exatamente. Muito bem. A disponibilidade de estarmos atendendo as pessoas, né, pastor? Para ouvi-las, né? Para ouvi-las. Muito bem. A Sônia Germano, que está nos assistindo, agradecemos, Sônia, também o carinho da sua audiência. Ela é um parecer dela, né? A respeito de carregar os fardos uns dos outros, né? O triste é que muito se fala e pouco se faz. Quer dizer, ela está enfatizando que há muito discurso, né? E pouca prática. É por isso que eu digo que o Evangelho não é só discurso, e sim prática. Uhum. Tá? E como o pastor Kenji colocou, como é uma igreja que assume ou que atende as pessoas, uma igreja que pratica o Evangelho, pastor. Uhum. Mas que não fica só no discurso. Uhum. Às vezes o discurso é muito fácil, né? Uhum. Mas a prática, às vezes, não é tão fácil quanto você só falar. A prática dá trabalho, né? Dá um pouquinho de trabalho. Tá? E nós temos exemplo disso em Jesus Cristo. Sim. Ele pregava, mas ele praticava. Uhum. Né? E é isso que ele ensinou também. Por isso que nós somos servos, né, pastor? Uhum. Por isso que nós somos servos. Né? O servo tem que fazer. Não é só estou aqui para ministrá-lo ou alguma coisa diferente. Estou aqui para fazer também. Tenho que pregar, sim, mas eu tenho que mostrar o Evangelho através da prática. Uhum.
Nós temos enfatizado bem que a igreja, que é espaço de cura, significa que a responsabilidade não está só nas mãos do pastor, mas de todos os membros, né? De forma alguma. Aí a responsabilidade está em cada um de nós. Uhum. É muito fácil nós dois... o pastor é responsável pela igreja, ele cuida. Uhum. Não. Nós temos nossa responsabilidade, sim, né? E nós temos que, dentro dessa responsabilidade, temos que estar cuidando dos outros. Aliás, pastor, já no Antigo Testamento já diz isto, né? Uhum. Se eu prego e se eu vejo o meu irmão que não está fazendo as coisas certas e deixar continuar, quem vai ser cobrado? Uhum. Eu. Sim. Né? Então nós temos que ter esse tipo de... Isso é responsabilidade, né, pastor? Uhum. Isso é responsabilidade. Eu falo isso porque eu vejo que há certas pessoas que têm o dom de adoecer outras pessoas, né? Não é? Infelizmente, não é? Mas, em contrapartida, há pessoas que podem contribuir para a cura das outras pessoas, né? Sim. E essa tem que ser a nossa responsabilidade. Se a igreja tem 300 membros, nós temos 300 pessoas responsáveis pela cura dos outros. Uma das outras, né? Muito bem. Olha só, que ainda sobre isso, hein? A Raquel Boff, que o senhor não conhece, não. faz um comentário também. Muitos julgam em vez de ter empatia pelo próximo. Quer dizer, a pessoa está sofrendo, é igual os amigos de Jó, né? Jó está naquela situação lá e eles ficam, você pecou, confessa seu pecado, tá? Já estavam julgando ele, né? E infelizmente nós encontramos pessoas assim mesmo, né, pastor? Eu conheci, inclusive, há muito tempo atrás, um pastor que ele falava isso. Se você está em depressão, conta teu pecado. Olha só. Né? Então, em vez de ajudar, ele estava massacrando jogando a pessoa mais profundo no poço ainda. Né? Infelizmente, um pastor. Né? Então, nós temos que ter esse tipo de cuidado, né, pastor? Uhum. E estamos ajudando, temos empatia pelas pessoas. Ser sensível. E não, ser sensível. E não simplesmente... Senão estaríamos julgando, né, pastor? Uhum. Estaríamos julgando. A pessoa está em depressão porque alguma coisa errada ela fez. Sim, sim. Não é. Não sim. Então, a igreja, que é espaço de cura, tem em seus membros gente que tem empatia e é sensível à dor do próximo. Exatamente. Que não julga, né? Porque senão estaria julgando, né? Estaria julgando. Então, e é muito fácil a gente, às vezes, julgar, né? Sim, tem alguém já falou que quando você aponta o dedo para alguém, você esquece que tem 3 dedos voltados contra você, né? Mesmo. Então, tem que ter esse tipo de cuidado. É verdade. Vamos agora, nós estamos caminhando já para o final do nosso programa. Olha só, pastor, nosso bate-papo aqui foi... Espero, né? Nem vi o tempo passar, na verdade. Eu também não. Mas vamos orar agora, nosso momento de intercessão. Sim. Então, não sei se você colocou aí o seu pedido de oração. Nós vamos... tem bastante, né? Eu quero colocar aqui diante do pastor Edson os pedidos, os nomes, né, daqueles que estão nos acompanhando, né? E agora nós também estaremos orando, né? Sim. Estaremos intercedendo por essas vidas. O Alessio Santos, a Sueli Konovalov, irmã Sueli, muito prazer, irmã, de tê-la no nosso programa. Sim. Raquel Boff, a Maria Célia Silva, a Júlia Parus, câncer, ontem internou para exames, talvez terá que amputar. É uma menina de 16 anos, pastor. Meu Deus, que o Senhor use de misericórdia. A Damares Parus, a Dona Maria, que teve AVC, Dona Francisca, saúde dela, orar pelo Mário Deogildice, a Tieco também por saúde, Dona Antônia, saúde, Maria do Carmo, Quitéria Maria Ferreira, Judite Cabreira, nossa irmã, né? Maria Tereza Andrade, Rosíris Batista, Márcia Adelaide, saúde também, Maria Judite dos Santos, saúde, Francisco José, saúde da família,
Everaldo Félix também pede por sua saúde. Cleusa Conceição, saúde da família. Sônia Germano, vamos orar pelo Breno também. Né? Marcos Sabino, saúde da família. E você que está aí... A Rosíris Batista também está na nossa lista de oração também. Estaremos orando agora por você também, viu, Rosíris? Então, neste momento, você que está nos acompanhando no nosso programa, agora coloque diante do Senhor o seu pedido de oração, coloque no seu coração e o pastor Edson, então, vai nos representar diante do trono de Deus. Vamos orar? Misericordioso e eterno Deus, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Nós temos aqui uma lista grande, Senhor, de pessoas que necessitam do Senhor. Sim, Deus. Necessitam, ó Pai, de alguma coisa especial, alguma bênção especial que o Senhor esteja derramando sobre cada um. Sim, Deus. São basicamente pedidos de saúde. Deus querido. Por isso, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor, como nós conversamos nesse comentário de hoje no programa. Nós temos que estar orando uns pelos outros. Sim, Deus. E este é o momento, ó Pai, que nós colocamos diante do Senhor esses nomes que não vamos repeti-los, mas o Senhor já colocou nas conchas das suas mãos, ó Pai. Cada um deles. Deus querido. Cada uma das suas necessidades. Usa de misericórdia, que o Senhor possa, Senhor. ó Deus, usar de misericórdia para cada um. Sim, Deus. Restaurando, Senhor, a saúde. Se for saúde física, ó Pai, ó Deus, derrama cura sobre essas pessoas. Querido, em nome de Jesus. Se for saúde espiritual, Senhor, Deus, derrama também segundo a Tua graça, segundo o Teu bom Espírito, Senhor, cuida dessas pessoas. Deus, dê a Tua unção, Senhor, a cada um deles, Sim, segundo a necessidade, Senhor. Sim, meu Deus, querido. Nomes nós vimos e sabemos que não estão colocados aqui, mas que estão em nossas mentes, ó Pai. Que o Senhor trabalhe, ó Deus, em cada uma delas, trazendo, Senhor, restauração. Deus, trazendo, ó Deus, a tua boa mão sobre cada um, ó Pai. Amém. Assim, ó Deus, nós oramos. Nós oramos que sabemos que estamos orando a um Deus que pode todas as coisas. Sim, Deus. Para nós pode parecer impossível, mas para o Senhor nada é impossível. Por isso que nós clamamos ao Senhor e sabemos que você está nos ouvindo com os teus ouvidos inclinados. Sim, Deus. Mas sabemos também que, segundo o teu querer, as tuas bênçãos já estão sendo derramadas sobre cada um. Amém. E assim nós podemos orar agradecidos, porque estamos orando em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, Senhor. Pastor, sua palavra final aos nossos queridos ouvintes. Sim, nós vamos incluir depois a Nina Blasques, tá? Então, a Nina Blasques, depois o pastor coloca no seu livro de oração. Não vamos esquecer não, Nina. Estaremos orando. Eu vejo assim, pastor, se você está afastado da tua igreja, volte a ter essa comunhão. Né? Volte a ter essa comunhão. Porque isso alegra o coração de Deus. Eu vou deixar novamente o Salmo 133. Bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Isso agrada a Deus. Eu tenho certeza que vai agradar a você também, estando em comunhão com as pessoas, abraçando e sendo abraçado. Deus abençoe. Amém. Até o nosso próximo programa. Amém. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa, agradecemos o carinho da sua audiência, deixamos esse recado para você. Sim, a igreja é um espaço de cura. Se você está em dor, em sofrimento, vá a uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e tenha um encontro especial com Jesus Cristo e a paz de Deus que excede a todo entendimento tomará conta do seu coração. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se assim Ele o permitir. Amém.